A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de lições e hoje a nossa lição tem como título Evangelização e Discipulado. E o nosso texto se encontra lá em Marcos 16,15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de evangelização e discipulado, como Jesus ensinou seus discípulos. Então a gente vai aprender muita coisa hoje. E o conceito de evangelização significa trazer, proclamar, pregar. Mas proclamar, pregar, trazer o quê? Levar essas boas novas. E qual é a boa nova? As novas é Jesus Cristo, é falar de Jesus Cristo. É falar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus fala lá em Marcos 8,34 que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Levar essa palavra. Se nós pregarmos essa palavra fielmente, estamos lá pregando, falando, evangelizando, mas a pessoa não se converteu, não se desanime. Não significa que nós não evangelizamos. Nós evangelizamos, sim. Mas o mover do coração das pessoas é o Espírito Santo que vai trabalhando. Então, a nossa parte nós devemos fazer. Mas quem deve evangelizar? Quem que deve ir? São só os pastores, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas? Não. Lá fala em Marcos 16,15, que eu acabei de ler, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é para todos. Todos devem pregar e levar essas boas novas. A Bíblia fala, lá em Atos 1:8, que nós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, os discípulos, eles foram preparados. Foram os primeiros discípulos, eles foram os discípulos de Jesus. Eles levaram essas boas novas às outras. Então, eles foram preparados, ensinados para levar esse evangelho. Mas é só o evangelho, o evangelismo é só através de eu falar, de eu levar as boas novas? É através das boas novas, sim, mas eu também posso interceder, orar pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelos meus familiares que ainda não aceitaram a Jesus. Paulo, quando ele está preso, ele não pode estar lá com as pessoas. E o que ele faz? Ele escreve cartas e ele fala assim, eu não cesso, eu não paro, eu não me canso de interceder por vós, meus compatriotas. Eu estou aqui orando incansavelmente. Então, a intercessão também é uma maneira de nós levarmos o evangelho. E nós também temos uma outra maneira de levar esse evangelho. É o nosso testemunho. O nosso testemunho também é muito eficaz no evangelismo. É muito eficaz porque nós vamos ser, as pessoas vão olhar para nós e nós vamos ser como uma caixinha de som. Quando a caixa de som, nós colocamos uma música, ela começa a transmitir aquela música e todos que estão à volta, elas conseguem ouvir e perceber essa melodia que está entoando. E nós vamos ser da mesma forma como testemunho. O nosso testemunho, se o nosso testemunho for forte, como servos de Cristo, esse testemunho ele vai se expandir, ele vai se alargar e as pessoas vão sentir a graça de Deus na nossa vida. Então nós também testemunhamos através do nosso testemunho. E também podemos evangelizar pela contribuição. A igreja de Filipos entendia bem o que isso significava. Os crentes dessa cidade ajudaram o apóstolo Paulo na pregação do evangelho através da contribuição financeira. Eu não posso ir lá evangelizar, eu não posso estar lá com o irmão, mas eu posso contribuir, eu posso colaborar que outro vá e fale essa mensagem e pregue
Nós também podemos evangelizar através da contribuição para a obra evangelística. Então a gente tem formas, então não tem desculpa para não evangelizar. Ah, mas eu não consigo evangelizar. Tem várias formas de nós estarmos evangelizando. Podemos evangelizar, aqui no nosso estudo diz, pelo anúncio. Orar, ser exemplo e contribuir são atitudes importantes. Mas, acima de tudo, nós devemos anunciar. A fé vem pela pregação, que está lá em Romanos 10:17. Evangelização é essencialmente proclamação. Cada cristão que declara a mensagem do Evangelho a qualquer pessoa está cumprindo a ordem de Cristo. Se eu falo para qualquer pessoa, para um amigo, para um não cristão, para alguém, eu estou proclamando. Ela deve ser anunciada, ela deve ser proclamada. E aqui fala que podemos aprender muito com o seu exemplo como evangelista, o Felipe, que mostrou obediência lá em Atos 8, dos versículos 26 ao 40, Felipe apresentou disponibilidade, ele teve iniciativa, ele possuía conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico, gente, é a base para tudo. Ele era cristocêntrico, ele tinha Cristo como centro da sua vida, e Jesus era o centro da sua mensagem. Então, para evangelizar, precisa de todos esses itens. Agora, nós vamos falar sobre discipulado. E o que é ser discipulado? Aqui fala, mas o que é um discípulo? Discípulo é um aprendiz, né? Ele é aprendiz, é aquele que recebe o ensino de alguém. Eu estou lá, eu toco um instrumento e eu vou fazer discípulos. Eu vou lá, vou passar o meu conhecimento para outro, para que esse outro continue o processo que eu comecei. Então, fazer discípulo, o discípulo não deve aprender somente ouvindo, mas, sobretudo, deve praticar também. Então, vai ter momentos que o discípulo vai estar ouvindo, vai estar aprendendo, mas vai ter momento que ele vai estar praticando. Todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar-me mais do que a própria vida. Caso contrário, ele não pode ser meu discípulo. Lá em Lucas 14:26. E também, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém. Jesus fala isso. Então, como Jesus discipulou? Jesus, ele discipulou 12. E esses 12, esses discípulos, eles trabalhavam. Às vezes eles estavam lá assistindo Jesus falando. Às vezes ele estava lá, eles estavam participando e também não só aprendendo, mas também trabalhando, fazendo aquilo que eles já tinham aprendido até aí. Então Jesus, ele incansavelmente, ele ensinava os 12. Jesus ensinava os discípulos com a multidão. E isso era maravilhoso, né? Porque Jesus ensinava com palavras simples. Porque às vezes a gente acha que precisa ter um vocabulário muito elaborado para evangelizar, para fazer discípulos. E não, Jesus falava através de parábolas para que todos entendessem, para que todos pudessem compreender aquilo que ele estava falando. De maneira simples, Jesus ordenou e apresentou o modo de fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos. Quem que pode fazer discípulos? Todos. Ide, vai. Lá no evangelho, o evangelismo é trazer. No ide é vai, faça discípulos. Ah, mas daí eu pego e trago o discípulo, a pessoa para a igreja, eu evangelizei e vou deixá-la lá? Não. O meu processo não acabou só com o evangelismo. Eu vou fazer o discípulo. Eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou conversar, mostrar essas boas novas,
falar de tudo que Jesus faz e tem feito, batizando-as, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei. O batizando e ensinando apontam para as atitudes pelas quais a ordem "fazei discípulos" deve ser colocada em prática. Então, o batismo simboliza a identificação com o povo de Deus. Uma declaração pública de fé representa a união do crente em Cristo em sua morte. Então, eu morri para o mundo, agora eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais um velho homem. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, o batismo significa essa identificação com o povo de Deus. O ensino, ele precisa continuar após a conversão. Não são as nossas opiniões ou tradições, mas as ordens de Jesus. Quais são as ordens de Jesus? Quais são essas ordens? São todas as que contam no livro da Bíblia. São todos ensinamentos. O conhecimento se transforma em prática. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, evangelização e discipulado, eles exigem o quê? Compromisso. Eles exigem compromisso porque o evangelho deve ser conhecido a outras pessoas, mas é o nosso compromisso. Então a gente tem que estar compromissado com isso, a levar essas boas novas. Nós temos que estar prontos. A prática do evangelismo tem que ter prontidão. Mas agora, nesse momento eu não consigo, como é que eu vou fazer? Gente, eu tenho internet, Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho um monte de outras formas de evangelismo. Então eu posso enviar uma mensagem de bom ânimo para alguém, eu posso falar Jesus te ama. Mensagens básicas, simples, eu tenho que estar prontas. E outra coisa que exige no evangelismo e no discipulado, exige também a convicção. Eu não consigo falar de algo que eu não sou convicta. Eu tenho que acreditar naquilo que eu prego. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer naquilo que eu acredito. Eu tenho que falar com convicção. Tanta convicção que as pessoas vão querer ouvir mais daquelas boas novas. E hoje eu quero orar por você. Nesse momento, eu quero pedir para que Deus olhe por você e que Deus faça de você um evangelista. Senhor, nosso Deus, eu estou aqui neste momento a orar, ó Deus, por esses jovens, por esses adolescentes, pelo teu povo, Pai, para que eu possa ser uma evangelista, que eu possa discipular outras pessoas, para que nós possamos fazer esse evangelho maravilhoso, ele seguir, ó Deus, para que nós possamos falar desse teu amor a muitas outras pessoas que estão precisando ouvir nesse momento tão difícil. Prepare cada um. Senhor, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus esteja com vocês. E antes de tudo que você for fazer, sempre busque a Deus, faça uma oração e segue em frente. Eu te agradeço por mais esse estudo. Deus te abençoe. Um beijo e um forte abraço. Tchau!